أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade que nos tem concedido de podermos transmitir um pouco do conhecimento, compartilharmos o pouco que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos de ilm com os irmãos aí em casa. Dizer que, prezados irmãos e irmãs, estamos a viver um momento em que estamos privados de estarmos na casa de Allah subhanahu wa ta'ala, mas com isto não quer dizer que não podemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Afinal de contas, o muçulmano pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que esteja. E, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, através de nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam, deixou mais que claro que a terra foi concedida a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, foi feita a terra toda ela como masjid, como um lugar de adoração, pelo que não existem desculpas de não fazermos os nossos salá em nossas casas neste momento em que nós estamos atravessando da pandemia. A outra coisa mais essencial que também vamos relembrar é que a purificação para o muçulmano, para a muçulmana, contempla a metade da fé. Sendo assim, as recomendações da OMS visam exatamente a purificação, mas o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam já havia nos ensinado a primarmos pela purificação, porque a purificação para nós no Islã também faz parte da nossa fé. Alguns vão mais longe dizendo que é metade da fé da religião islâmica. Assim como a outra coisa muito importante que temos que lembrar neste momento de pandemia é que Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah gosta, ama aqueles que arrependem-se, bem como aqueles que se purificam. Mas porque meu irmão, minha irmã encontra-se em casa e dificilmente terá alguém que possa explicar alguns versículos sagrados do Corão em pleno mês de Ramadã, como normalmente agrupamentos para a leitura do Alcorão, agrupamentos para aprender o Alcorão tem sido notório de uma forma excessiva nos outros anos. Então, este ano, infelizmente, não temos essa oportunidade. E nós cá no nosso canal vamos fazer a questão de paulatinamente compartilharmos através de palestras, através de tafsir do Corão, de uma forma simples e leve e direta, sem muita dificuldade de percepção. Nós escolhemos para o tema de hoje o Surat An-Nisa. O Surat An-Nisa por quê? Porque o mundo tem uma visão muito errada a respeito da forma como as mulheres muçulmanas vivem, a forma como as mulheres muçulmanas vestem, a forma como os homens muçulmanos podem casar com as mulheres muçulmanas, e alguns, os tais que julgam defender os direitos humanos, entre aspas, entendem mal, interpretam mal a religião islâmica. Aliás, a própria pandemia, a prevenção da pandemia, somos a ver, as nossas irmãs muçulmanas já estão vestidas de uma forma de prevenção. Olha só que Allah subhanahu wa ta'ala até hoje está a provar mais uma vez que o vestuário das irmãs muçulmanas em parte são até protetoras contra a propagação de certas doenças. E Allah subhanahu wa ta'ala, a respeito dos direitos da mulher, fez a questão de criar um capítulo, onde este capítulo vai ressalvar, vai tratar de uma forma detalhada assuntos da mulher e assuntos de órfão. Por quê? Porque nos tempos passados, séculos passados, a mulher não gozava de nenhum direito
em qualquer canto do mundo. Não tinha nenhum direito. Aliás, até hoje, até os países desenvolvidos têm um problema sério com aquilo que nós chamamos dos direitos da mulher. Existem no papel, mas na prática não existe nada. Aliás, até o nosso país está, se calhar, em melhor posição no que tange a direitos da mulher em detrimento de até os países da primeira linha. Então, naquela altura, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que era notório nos países árabes naquela altura e fora dos países árabes também é que a mulher não tinha direito da escolha de com quem devia casar. Isto é, os pais decidiam por ela se ela quer ou não quer. Bastava os pais concordarem em ter um determinado genro, então eles, de uma forma desumana, obrigavam as filhas a casar. Aliás, até existiam negócios de casamentos, vendiam as filhas para os casamentos. E o Islã veio colocar uma regra. Até algumas culturas herdavam as esposas, isso é, o herdeiro direto do falecido tinha o direito de herdar também até a esposa. Aliás, aqui em África também existia esta cultura de herança, herdar também as mulheres. Então, existia também uma poligamia ilimitada. Poligamia ilimitada, o que é casar várias mulheres sem limite. Então, o Islã também veio limitar esta prática da poligamia ilimitada. Muitos pensam que o Islã é que trouxe a poligamia. Não é verdade, não constatou verdade. Cá em África, se formos a verificar, muitos dos nossos antepassados tinham mais de 100 mulheres. E era normal. E se formos a ver, os países fora também tinham a mesma prática. Na Ásia era comum esta prática de casar mulheres de uma forma ilimitada. Se forem a olhar para a história do Salomão, o rei Salomão também tinha várias esposas, o rei Davi também tinha várias esposas. Então, este assunto de casar várias mulheres não é assunto novo. O que o Islã fez foi simplesmente vir reduzir de uma forma, eu diria, se calhar a 99% daquilo que era o comum e o cotidiano hábito da sociedade. O Islã veio colocar regras também sobre como fazer a poligamia. Não que necessariamente o Islã trouxe a poligamia. Pelo contrário, o Islã veio combater a poligamia. Por que eu digo isso? À frente vão acompanhar. Porque o Islã, ao permitir que um homem casasse 4 mulheres, também colocou balizas. O que não existe em outras tradições. Em outras tradições é só casar, simplesmente. E o homem é que tem o poder total de fazer e desfazer. Mas não, a religião islâmica, o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, colocou certas balizas, certos limites, certas limitações, na qual o homem, ao decidir sair do primeiro casamento para o segundo, tem lá condições. Aliás, até para o primeiro casamento tem condições. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Olha aqui, a palavra ba'a tem muitas interpretações, mas eu prefiro as 3 que são mais detalhadas e mais amplas. Olha, ba'a, o que seria? Seria a potência sexual, a habitacionalidade, isto é, a habitação, e assim como a sustentabilidade. Se um homem não tem capacidade de sustentar, não tem a sua capacidade, a sua potencialidade é fraca, isto é, ele não tem prazeres sexuais. Então, este homem não pode levar a filha de dono, não pode casar com a filha de dono. Se este homem não tem capacidade de sustentar, então este homem não encontra-se em condições de casar com esta mulher. Então, olha que o Islã simplesmente veio colocar uma regra no casamento que não existia outrora. As pessoas bastavam sonhar, casar, casavam. E de uma forma desorganizada. Quando lhes apetece divorciar, também divorciavam. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala fez também aqui, veio colocar também uma regra sobre como divorciar, como não divorciar. A outra coisa que existia naquele tempo errado é que as mulheres não tinham direito a nenhuma herança. Ela é que era herdada, ela era um bem naquela altura. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu também o direito à mulher de poder ter direito à herança. Então, até a herança dos homens foi colocada, foi explicada através da herança das mulheres como forma de valorizar e colocar mais em destaque a mulher e, em primeiro lugar, aquela que era esquecida das culturas passadas. E
a mulher também foi muito importante e continuará a ser muito importante para a enchente da sociedade, isto é, para o aumento do número populacional de qualquer localidade. A mulher sempre vai preencher este papel importante. Porque, infelizmente, hoje em dia, quando um homem não consegue ter filhos, sempre atira a culpa para a mulher. Mas esquece o mesmo homem que foi através da mulher que a humanidade está cheia de homens e mulheres. Então, enquanto não valorizarmos as nossas filhas, as nossas esposas, as nossas mães, então estamos automaticamente a desvalorizar aquelas que contribuem para que a sociedade continue a ter pessoas. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da mulher logo no primeiro versículo, diz que é através do homem e da mulher, através da junção dos dois, que a humanidade ficou cheia de pessoas. Mas porque Allah subhanahu wa ta'ala também gosta de chamar a humanidade à razão, que é tirar das trevas para a orientação, então vamos começar e vamos ouvir o recado e a recomendação e o chamamento de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nas, gente, humanidade. Aqui não se está a tratar só do muçulmano, já falasse de toda a sociedade mundial. Todos que vierem nessa fase da terra estão incluídos neste alerta. Ya ayyuhan nas, gente, pessoas, humanos, ittaqu rabbakum, tenham medo, temor ao vosso Senhor. Alladhi khalaqakum, quem é o vosso Senhor? O vosso Senhor é aquele que criou a vós, min nafsin wahida, através de uma única alma. Wa khalaqa minha zawjaha, e que através desta mesma alma criou sua parceira. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, e através dos dois, Allah subhanahu wa ta'ala espalhou no mundo com muitos homens e muitas mulheres. Aqui tem uma outra coisa que contraria a ciência, é que a ciência defende que nós surgimos por si, assim, por nada. Ou alguns defendem que o homem provém do macaco, mas o Alcorão vem desmentir. Aliás, eu acho que era de bom senso que todos os governos do mundo alterassem essa teoria de que os homens provêm do macaco, porque não constitui verdade. Deviam retirar da história que a África é o berço da humanidade, porque ao manter isso também continuam a manter a ideia de que os homens provêm do macaco. Aliás, provavelmente, no meu ponto de vista, talvez os historiadores, os cientistas, eles têm certeza que vieram do macaco, mas a humanidade toda não vem do macaco, não constitui verdade. Tanto o Alcorão, tanto a Bíblia comprovam isso, que o homem não vem do macaco. Então, esta farsa devia ser desvendada de vez, uma vez por todas, e ser afastada de continuar a poluir as mentes das nossas crianças com esta mentira, esta falsidade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que Ele criou a voz através da primeira alma. A primeira alma que se refere-se ao Adão. Infelizmente, não é falar mal, não é querer falar mal também de nenhuma religião. Mas o Adão é a primeira alma humana. E esta alma humana é feita pelo poder absoluto, pelas mãos absolutas do Senhor, de Allah subhanahu wa ta'ala, de Deus, do Criador do universo e da humanidade. Ele, com o seu poder absoluto, criou a alma do Adão e criou o Adão. Quando nenhuma imagem e semelhança do homem existia, o primeiro homem humano a existir na face da terra é o Adão. Isto é, estou aqui a explicar que o Adão não teve pai, não teve mãe. O seu pai e a sua mãe é Deus. Isto é, estamos a dizer que se tivéssemos que adotar algum ser humano como filho de Deus, de uma forma absoluta a 100%, seria o Adão. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o Adão
não teve pai, não teve mãe. Isso é consensual em todas as religiões. E também é consensual que foi através do Adão que se criou a Eva. Então, se a própria Eva, que é mulher, teve a sua origem um homem, que é contrariamente àquilo que é a biologia, a ciência e a tecnologia, etc., por aí, tudo aquilo que é aprendizado, que o homem tem e conhece, sabe muito bem que não é possível o homem gerar uma outra criatura, mas sozinho. Mas o Adão, através do Adão, Allah subhanahu wa ta'ala criou a Eva, fazendo com que a Eva também seja uma mulher criada de uma forma milagrosa, mais ainda que o milagre de Jesus, porque o milagre de Jesus até tem lógica. Há muitas lógicas e há muitas hipóteses que podem ser assim aqui apresentadas. Mas para a Eva e o Adão não há hipótese nenhuma, porque o homem sozinho não pode fazer filhos. Isso está mais que claro. Mas também está mais que claro que o Adão existiu sem ter existido um outro contato com um homem semelhante. Então, tanto o Adão, tanto a Eva são muito mais milagrosos do que o milagre do nascimento de Jesus, porque o Jesus nasce sim, mas através da Virgem Maria. O que quer dizer, mais uma vez, Deus vem manifestar o seu poder absoluto, que de um homem criou uma mulher. E faltava o inverso, que era de uma mulher sem homem, nascer o quê? Um homem. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente completou o seu poder e a sua natureza, que é criar um homem sem pai, sem mãe, criar uma mulher só com pai e criar um filho só com mãe. Então não existe nada contraditório aqui. A realidade é esta: Jesus não é filho de Deus. Jesus é mais um filho milagroso e não é mais milagroso que Adão, nem mais milagroso o seu nascimento que a Eva. E se Deus tivesse que tomar alguém como filho, o Adão gozava de mais direitos de ser filho de Deus. Por quê? Para além de nascer do poder, ou seja, da sua existência ser do poder absoluto do divino, do Senhor, também é o único a, depois de sua criação, viver no paraíso, ou habitar no paraíso com a sua parceira. Foram os únicos até então que tiveram este poder de, como casal, o primeiro casal a viver e habitar o paraíso é o Adão e a Eva. E são os primeiros a terem contato direto com o Criador. Assim como são os primeiros a terem contato direto com o demônio, com Satanás. E são os primeiros a habitarem a terra. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. E também devem temer Allah. Devem temer Allah. Quem é Allah? Allah الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. Allah é aquele a qual vocês apresentam os vossos pedidos a Ele. Quando vocês estão em situações de tristeza, de aflição, de preocupação para resolver os vossos problemas, todos vocês viram atenção para um Allah. Vocês pedem ajuda a um único Allah. E é este Allah que vos presta, vos atende. Tenham medo a este Allah. Wal-arham é o mesmo que estivesse a dizer, também tenham medo com os laços familiares. Infelizmente, hoje em dia, já não há respeito pelos laços familiares. Filho não quer saber de pai, pai não quer saber de mãe, mãe não quer saber de filho, irmão não quer saber de irmão, irmã não quer saber de irmã, tio não quer saber de tio. Hoje em dia estamos a viver cada um em nafsi, cada um está preocupado consigo mesmo. Então ninguém está preocupado com os outros. E esta maneira de viver não é a maneira correta dos muçulmanos. E nem da humanidade, acima de tudo. Inna Allah kana alaykum raqiba. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é vigilante. Allah subhanahu wa ta'ala está bem atento a tudo quanto nós praticamos, a tudo quanto nós fazemos. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, não criou este mundo para nós vivermos de qualquer maneira e vivermos e ficarmos assim só de qualquer maneira só. Não. Allah subhanahu wa ta'ala também está atento a todos os passos que nós damos, a todas as decisões que nós como humanos continuamos a dar. Olha, por hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã, inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala nos der a vida, voltaremos e vamos dar continuidade a este capítulo magnífico, excelente, e que deita por terra
todas as interpretações negativas a respeito da mulher muçulmana e vamos deixar mais claro o que é que a mulher no Islã vale e qual é o lugar da mulher e qual é o lugar que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu à mulher muçulmana.